carinhosamente, então, convidá-lo a abrir a Sagrada Escritura em Lucas, no capítulo de número 5. O texto cujo qual eu lerei hoje é o capítulo 5, dos versículos de 1 a 11. Diz assim a Sagrada Escritura: Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Quantos podem dar glórias a Deus? Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente. E arrastando ele os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Querido Deus e amado Pai, lida está a Sagrada Escritura. Queridos irmãos, nós precisamos aprender, e a proposta minha nessa noite é fortalecer a ideia de que em Cristo nós temos uma identidade, que em Cristo nós podemos ser suficientes, que Cristo basta para nós, que Cristo é o suficiente para nós, que talvez o teu projeto de família tenha falhado, talvez o teu projeto de vida tenha falhado, talvez o teu sobrenome não seja ou não signifique o que você gostaria que significasse a essa altura da tua vida, que talvez quando você sonhou ou planejou alguma coisa, não era nesse lugar que você gostaria de estar hoje. Isso acontece na nossa vida o tempo todo, né? A gente faz um montão de plano, mas a Bíblia nos ensina, tendo sabedoria, Eclesiastes e também Provérbios, de que as coisas têm o tempo correto para acontecer, tempo de Deus para acontecer. E nem sempre essas coisas e essas histórias vão se desenhando do jeito que a gente planejou. E a gente então precisa aprender que nossa identidade precisa estar suficiente em Deus. E Deus precisa ser o suficiente. Eu quero contar uma história para vocês hoje. Um youtuber fez uma experiência social há pouco tempo, há muito pouco tempo. O camarada é um oriental, o nome dele é Stanley Shen. Ele fez a seguinte experiência social. Ele comprou umas garrafas de vinho barata, Del. Garrafa de vinho barata, uma garrafa bonita, garrafa transparente. Jogou o vinho fora, era um vinho barato, um vinho vagabundo, comprou ali no mercadinho da esquina.
jogou fora. Ele então foi até a bica, a torneira, Jefferson, e encheu de água da bica. Fechou, colocou um rótulo na garrafa, colocou uma tampa, né, na garrafa, e ele fez um estudo de mercado, pastor Valmir, e viu qual eram os rótulos de água. Não sei se você sabe disso, mas existem garrafas de água, que meio litro dessa garrafa custa 50, 60, 70 reais. Águas grifadas, né? Águas de grife. Isso existe. Águas do Himalaia, águas de um aquífero perto de um vulcão. Existem águas muito caras. Esse cara, então, ele pegou um rótulo, fez um estudo de mercado e viu os rótulos que mais vendiam, das águas que mais vendiam no mundo. Então ele criou um símbolo, criou uma grife e colocou o nome da água dele, um nome muito bonito, um nome em italiano, porque tudo que bota em outra língua fica mais bonito, né? Então ele botou em italiano, o nome da água é Acqua di Rubinetto, em italiano, olha que bonito. Acqua di Rubinetto. Aqua você já sabe que é água, di você já sabe que é de, e Rubinetto é torneira. Ele colocou água da torneira. Acqua di Rubinetto. Bonito, né? Aí mandou convites, fez um evento exclusivo, mandou convite só para alguns youtubers com milhões de seguidores e alguns degustadores de água profissional. E pasmem, ele criou um ambiente. Existem técnicas para beber vinho, técnicas para beber café, e técnicas para beber espumantes, e técnica para beber água, para poder saber se aquela água realmente é de qualidade, né? E pasmem, os profissionais disseram que aquela era uma das melhores águas que eles já haviam bebido. A experiência é divertidíssima, né? A garrafa d'água é bonita, dá vontade de beber a mesma água, é muito bonita. Mas eu aprendo com isso, que aquilo que nós somos pode ser mascarado. Aquilo que nós dizemos que somos pode ser copiado. É possível imitar o corte de cabelo de crente, o sapato do crente, o cinto do crente, a roupinha do crente. É possível imitar o linguajar do crente. É possível, inclusive os atores, né, os grandes artistas, eles quando vão viver uma personagem num filme ou num seriado, eles estudam aquela personagem para imitar trejeitos, formas, jeitos, linguagens. E nessa história aqui desse youtuber e da Acqua di Rubinetto, eu aprendo que não basta eu estar com o rótulo correto, no ambiente correto, se aqui dentro, meu irmão e minha irmã, nós somos água da bica, água de torneira. Esse texto que eu li para os irmãos aqui, nós temos um Deus que não se movimentava ao léu. Jesus, ele nada fazia sem propósito e sem objetivo. Tudo que Jesus fazia, ele tinha um propósito. Todo encontro que Cristo tinha, ele sabia que deixaria para nós uma história arquétipica, uma história que serviria de modelo para a minha e para a tua vida. Jesus sabia que o encontro que ele teve com aquela mulher naquele poço serviria de modelo para as nossas vidas. Ele sabia que o encontro que ele teve
com aquela mulher que jogou perfume em seus pés, enxugou com o cabelo, serviria de modelo para as nossas vidas. Ele sabia que o encontro que ele teve com Nicodemos serviria de modelo para as nossas vidas. E aqui eu li para os irmãos um encontro poderoso que ele teve com alguns dos seus discípulos. Um cenário maravilhoso. Os autores desse texto aqui, os irmãos da Sociedade Bíblica, chamam de a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Aqui nesse capítulo 5, Cristo tem um encontro precioso com alguns dos seus primeiros discípulos e dá uma ênfase maior ao encontro que ele teve com o apóstolo Pedro. Pedro, que junto com Tiago, seriam os líderes da igreja nos seus primeiros anos. Pedro, que seria de grande relevância para a igreja de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu quero olhar com vocês esses primeiros versículos do capítulo 5 e extrair aqui desse capítulo alguma coisa que venha reforçar nessa noite de Santa Ceia essa essência que o Senhor está construindo em nós, e que essa essência seja para além dos nossos rótulos, seja para além das garrafas, seja para além dos frascos e dessas máscaras sociais que a gente costuma ostentar. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, este capítulo 5, esses 11 primeiros versículos do capítulo 5 do Evangelho segundo Lucas hoje, seja uma substância que venha mexer com o nosso interior nessa noite. Amém, meus irmãos? Vamos lá então. Ele começa nos afirmando e dizendo, irmãos, que ele estava à beira do mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré. Era um lugar importante tanto para a vida da pesca daquela gente, como também para os relatos bíblicos. Os amigos pastores que já foram ali no Oriente dizem que a experiência de ir e entrar nesse lago é uma experiência que é maravilhosa. Eu confesso para os irmãos que eu nunca senti vontade de ir a Israel, mas depois de escutar pelo menos uns 2 ou 3 amigos contando dessas experiências, nasceu uma vontade de conhecer esse lugar, e isso está no meu roteiro de vida. Um dia eu ainda entrarei num barquinho nesse mar. Mas deixa eu explicar sobre esse barquinho. Esse lago, ele é chamado de Mar da Galileia, aqui é chamado de Lago de Genezaré, mas não é um mar, tá? É um lago mesmo, realmente é um lago grande, mas é um lago, um local onde eles pescavam, um local onde tinham ali as baías, pequenas praias, alguns pias, alguns portos, né? Portos pequenos, né? Local onde eles colocavam as embarcações. E Pedro, junto com alguns desses relatados aqui nesse texto, eles tinham uma pequena empresa de pesca. Ou talvez alguns estudiosos do Novo Testamento dizem que eles tinham uma empresa média. Esses barcos não eram barquinhos. Quando a gente imagina assim, talvez você imagine um caiaque ou um barco pequenininho. Esse não era um barco pequeno, era uma embarcação que cabia pelo menos de 15 a 20 pessoas, né? E pelo menos mais uns 2 ou 3 tripulantes operando o barco. Então cabia provavelmente 20 a 25 pessoas dentro desse barco. Era um barco que provavelmente tinha 2 partes, a parte de cima e uma parte interior, onde eles podiam dormir, ou alguns, os de pesca, eles usavam para conservar os peixes dentro. Então, era um barco considerado grande para a época, considerado grande. Para nós, um barco considerado pequeno hoje. As embarcações hoje são muito gigantescas, né? Mas não era um barco considerado pequeno para a época. E Pedro, junto com alguns desses relatados aqui no texto, eles eram pequenos empreendedores, eles eram empresários, eram pessoas que sabiam o que estavam fazendo, eram profissionais do ramo de pesca. Então, essa informação é muito importante para entendermos e compreendermos esse texto. E aqui então, queridos irmãos, no versículo 1, a primeira informação que eu quero trazer para os irmãos é a seguinte: e a multidão apertava para o quê? Para assistir
a partida do futebol em alta no final de semana. É por isso que a multidão estava apertando ali na beira do lago, Maria? Era por isso? Não, Maria? Deixa eu ler o texto, espera aí. E a multidão apertava, porque estava com muita pressa de chegar em casa e ficar com o dedinho assim, vendo reels no Instagram. Era isso, irmãos? Não, né? O texto nos informa, irmãos, que a multidão estava apertando. Jesus então sobe no barco como uma estratégia, porque do lago, de dentro do lago, ele ia ficar numa posição de destaque e ele ia poder, naquela pequena faixa de areia, olhar as pessoas e ter uma posição privilegiada para pregar. Pregar o quê? Pregar a palavra do Senhor. A informação que o texto nos traz no versículo 1 é que eles se apertavam para ouvir a palavra do Senhor. O nosso Rio de Janeiro tem construído um fenômeno muito interessante. Pessoas no Rio de Janeiro estão se consolidando no poder ao dar para o povo o que Roma dava, pastor Valmir, para o povo: pão e circo. Pessoas estão se consolidando no poder na cidade do Rio de Janeiro, porque estão lotando as praias e os lugares com shows, com circo, comida cada vez mais cara, passagem cada vez mais cara, segurança cada vez mais impossível, e o povo feliz, e pessoas crescendo nos números e nas aprovações populares. Por quê? Porque estão dando circo para o povo. As pessoas estão se apertando para viver uma vida de ilusão e de circo, mas a palavra de Deus nos aponta uma libertação mental aqui nessa noite. Ela diz que as pessoas se apertavam para ouvir a palavra de Deus. Que nesses dias, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu e você venhamos valorizar a palavra de Deus. Que eu e você venhamos voltar a nos apaixonar pela palavra de Deus. O nosso pastor, na sexta-feira, pastor Álvaro, pregou uma palavra aqui, incentivando a igreja a voltar a se apaixonar pela palavra de Deus, a se apaixonar, voltar a se apaixonar pelas sagradas escrituras, a ler a palavra, a decorar versículos. Eu lembro de um jovem irmão que converteu aqui nesse lugar, e ele veio do mundo das drogas, e ele vivia com muita dificuldade para mentalizar. Então ele fez o seguinte: ele começou a colocar versículos no bolso direito, versículos no bolso esquerdo, versículos no bolso de trás e versículos no outro bolso, Zé. E ele dizia: no dia que eu sentir vontade de fumar maconha, eu vou pegar o que está escrito no meu bolso direito. E ele lia. O dia que eu sentir vontade de cheirar cocaína, eu vou pegar o que está escrito no meu bolso esquerdo. E ele lia. E esse jovem hoje é provavelmente um dos melhores pregadores que a gente tem na cidade de Queimados. Está se preparando, em breve vamos ter notícia que ele vai ser ordenado pastor. A palavra de Deus ainda muda realidades. A palavra de Deus tem um poder que eu não tenho, meu irmão. Pastor Álvaro tem os saberes dele, pastor Valmir tem os saberes dele, eu tenho os meus saberes, Brunão tem as suas habilidades matemáticas, das ciências que ele aprendeu, mas nenhum de nós tem o poder de arrancar o pecado de dentro de uma pessoa e fazer dessa pessoa uma nova criatura. Só a palavra de Deus tem esse poder. E esse texto que eu li nos informa que as pessoas aqui estavam se apertando, não para irem para as areias de Copacabana assistir um show, irmão. Eles estavam se apertando para ouvir
a palavra de Deus. Que nesses dias venha nascer, que hoje nessa ceia Deus venha mexer no teu coração e nesses dias venha nascer uma sede pelas Sagradas Escrituras, uma sede pela palavra. Que você acorde amanhã, segunda-feira, com vontade de abrir a Bíblia e maratonar para além de uma série, maratonar para além de um bom livro, maratonar a leitura da palavra que ainda muda mentes e ainda muda corações. Mas o texto sagrado nos informa mais. Versículo 2 diz assim: então ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Olha para cá em nome de Jesus. Eles estavam lavando as redes. Eu já expliquei que eles eram pequenos empreendedores do ramo da pesca. Eu já expliquei que esse barco não era um barco pequeno. Eles eram acostumados a pegarem peixes grandes. Eram acostumados a pegarem quantidades boas de peixe. Eles eram acostumados a fazer leitura. Eu esses dias fui ao mar pescar com um amigo e ele mostrou um aparelho eletrônico, um sonar, que mostrava, pastor Valmir, a quantidade de peixe que estava passando debaixo do barco. Pedro não tinha isso não, gente. Não tinha um sonar mostrando qual o melhor lugar, Léo, para pescar. Pedro não tinha isso não. Sabe o que Pedro tinha? Experiência. Um profundo conhecimento daquele ambiente. Ele sabia quando o mar estava para peixe. Ele sabia se estava bom ou se estava ruim. Ele tinha um profundo conhecimento. E mesmo com esse profundo conhecimento, ele tinha pescado a noite toda e não havia pegado nada. Ele então desceu. Era pela manhã e ele estava ali com os funcionários, talvez, ou com os sócios, lavando as redes. Não sei se você já viu essa cena. É uma cena interessante. De pescadores, eles costuram as redes, tapam os furos, lavam, tiram as sujeiras, tiram as impurezas, as coisas que agarraram, que vão atrapalhar. Meu irmão, eu não sei qual é a tua realidade hoje. Eu não sei se você está hoje aqui na igreja e teu papel é parecido com o de Pedro. Quem sabe você é um crente de 10 anos de crente, 20 anos de crente. Quem sabe você está aqui hoje acostumado a não, Santa Ceia é moleza, eu já passei umas 555 e 25 e 39 mil Santa Ceia. Estou acostumado já de ceia. Louvor conheço todos, pregação conheço todas. Quando o pastor lê o versículo eu já sei ou vai ser o meio da pregação e qual vai ser o final da pregação. Eu já sei tudo. Quem sabe você é um Pedro que está hoje na areia lavando as redes, a rede vazia, sem nada aí no teu coração. Essa rede vazia me lembra de corações vazios. Essa rede vazia me lembra de crentes vazios, com toda a experiência, e ainda assim, lavando redes vazias. Cristo então faz um convite para essa gente. E o convite que a Sagrada Escritura nos faz, irmãos, nessa noite, é que tenhamos a humildade de olhar para todo o trabalho que já fizemos para o Senhor, de tudo que já fizemos na casa do Senhor, de todo o tempo que já passamos na casa do Senhor, olhar com gratidão, mas olhar entendendo, irmãos, que se Deus te deu vida, e se você está em pé hoje aqui, respirando, prepara, lava mesmo a tua rede, costura mesmo a tua rede, porque se Cristo está perto de você, tem coisa grande prestes a acontecer na tua vida. Para Pedro e essa gente não. Para Pedro aquele era o fim da linha naquele dia. Toda a experiência dele dizia que ele naquele dia pegaria 0 peixe.
Toda a experiência dele dizia isso. Todo o cenário dizia isso. Todos os sinais diziam que aquela era uma manhã de ir para casa dormir e descansar, Luquinhas, porque aquela era uma manhã de 0 peixe. A experiência que temos, irmãos, às vezes ignora que Deus é Deus soberano sobre nossas vidas e sobre as histórias. E Ele estava presente ali naquela praia. E se Ele, Jesus, estava presente ali naquela praia, só Ele tinha o poder de determinar se aquela era ou não uma manhã de escassez. Jesus estava ali e eles não sabiam, mas eles estavam às vésperas de viver a maior pescaria de suas vidas. Amém, meus irmãos? Que no nome do Senhor Jesus Cristo, você esteja aí, mesmo que na sua experiência, mesmo que lavando as suas redes, que você esteja pronto para ouvir e dar ouvido, quando Jesus Cristo gentilmente chamar você, chamar aí no teu coração. Amém? Vamos continuar lendo o texto sagrado. Versículo 3 diz assim: que ele, Jesus, perdão, irmãos, versículo 2 ainda, diz assim, vamos ler novamente o versículo 2. Então ele viu 2 barcos à praia, os pescadores tinham desembarcado, estavam lavando as suas redes. Versículo 3, entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus lhe pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco, ensinava as multidões. Olha para cá, eu aprendo lendo esse texto aqui, que mesmo tendo mais de um barco, Jesus Cristo escolheu o barco certo. Jesus Cristo escolheu o barco de Pedro. Quem sabe você está aqui hoje e você diz assim: Jesus, aquele dia que o Senhor me escolheu, o Senhor errou. Dizem por aí que o Senhor não erra, mas quando o Senhor escolheu, o Senhor errou. Porque eu sou Pedro, sou um pecador. Entrar nesse barco que sou eu, foi um erro, Jesus. Afinal, eu sou isso aí. Sou um pecador, sou uma pecadora. Sou indigno do Senhor. Sou indigno de Ti. A informação que eu vim trazer para você nessa noite, meu irmão, é que Jesus Cristo não erra. Jesus não erra. Jesus não entra em barcos errados. A gente entra em barco furado. Quem está aqui, dá um glória que já entrou num barco furado na vida. Gente, eu já entrei muito em barco furado na vida. Como a gente já investiu em coisa errada na vida. Quem é que está aqui e já investiu em gente errada? Ai, como eu investi aqui, gastei aqui meses da minha vida nessa pessoa e foi uma furada. E às vezes a gente faz um exercício humano para tentar entender Deus e a gente se arrebenta, pastor Almir. Porque a gente acha que Jesus comete as falhas que a gente comete. Mas deixa eu te informar nessa noite, Jesus não escolhe barco errado. Jesus não errou quando te escolheu. Jesus não errou quando entrou no barco da tua vida. Ele não errou quando entrou no barco de Pedro. Ele não errou quando entrou no barco do teu coração, porque Ele não erra. Jesus é perfeito. Pastor, mas a Bíblia fala que Jesus era homem, ele era humano. Meu irmão, ele era 100% homem, mas ele tem um atributo que nenhum de nós temos. Ele nunca deixou de ser também 100% Deus. Ele não errou. A tua história não é um barco errado, não é um barco furado, não é uma falha de Cristo. A escolha de Pedro não foi uma escolha errada. O texto sagrado diz que tinham 2 barcos, mas ele entrou no barco de Pedro. Ele já sabia, irmãos. Ele já sabia que Pedro ainda erraria.
Ele já sabia que Pedro ainda o negaria. Ele já sabia que Pedro até ainda seria usado por Satanás em algum instante. Ainda assim ele sabia que lá na frente, e só ele sabia que lá na frente, Pedro seria um dos maiores líderes da história dos primeiros anos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Entenda, meu irmão, quando Cristo entrou no barco da tua vida, quando Ele entrou na tua família, Ele entrou para mudar a história da tua casa e da tua família. Ele ainda está na embarcação da tua casa. Ele ainda é o regente da história da tua família. Ele ainda é o regente da história da tua casa. Ainda é Ele, meu irmão e minha irmã. E do jeito que Ele não errou ao escolher o barco de Pedro, Ele não errou. Ele escolheu o teu barco. Por isso o nome dessa pregação hoje é: o dia que Jesus escolheu o meu barco. Meu irmão, Jesus escolheu o teu barco. Ele entrou no teu barco. Ele está aí no teu barco. Ele está pregando no teu barco. Ele está contigo no teu barco. Pastor, e quando eu me sinto sozinho? E quando eu sinto que não tem ninguém do meu lado? Pastor, meu irmão, minha irmã, considera a possibilidade dessa falha não ser de Jesus. Considera a possibilidade de ser só um momento de fragilidade tua e minha, como seres humanos, falíveis, pecadores e carentes da graça de Deus. E creia, Jesus hoje vai dormir contigo no teu barco, e amanhã vai acordar contigo para você viver uma das melhores semanas da tua vida. Ele viu 2 barcos, entrou em um só. O teu, meu irmão, a tua vida, a tua casa. O texto sagrado continua e diz assim, versículo 4: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo do lago. Então, lancem as redes de vocês para pescar. Glória a Deus! Meu Deus do céu! E aí Jesus faz uma das coisas mais difíceis para nós como crentes. Jesus fala assim: ei, meu filho, eu sei que talvez já esteja difícil para você, mas eu tenho um convite para te fazer. É, Jesus. Faz então, Jesus. Meu filho, vamos sair daqui do rasinho? Vamos lá no fundo comigo. Irmão, eu creio que o convite de Deus nessa palavra hoje para nós é: ei, sai do raso. Ei, para de ficar somente com a palavra do domingo. Ei, para de ficar somente com aquela unção porque ouviu um louvorzinho segunda-feira e só vai ouvir de novo na sexta-feira. Ei, sai do raso. Ei, vamos comigo lá no fundo. Aquele homem, irmãos, tinha passado a noite toda pescando. Lembra de novo o cenário? Ele sabia, irmãos, ele sabia que aquela não era uma hora para pescar, não era um momento para pescar, e ainda assim, Jesus faz um convite que não fazia sentido. Quem sabe você está aqui hoje, e esse convite do Espírito Santo está apertando o teu peito, mas não faz sentido. Ei, pastor, eu sou um desqualificado, pastor. Eu sou uma desqualificada, eu sou uma pessoa que só tenho pensado nisso ou naquilo, eu sou uma pessoa que só tenho dado foco na minha carreira, só tenho dado foco aqui na minha casa, na minha família. Como é que Jesus vai fazer uma proposta dessa? Como é que Jesus vai me convidar para eu ir com Ele navegar em águas profundas? Irmãos, para Pedro era um absurdo o que Cristo estava propondo. E nessa noite, mesmo que hoje pareça um absurdo, acredite, o Espírito Santo está te convidando hoje para você ir lá para o fundo com Ele.
Por quê, pastor? O que é que tem lá no fundo? Não sei, irmãos, mas Ele sabe. Ele tem coisa grande para a gente viver, mas só tem peixe grande, gente, só tem cardume grande de peixe lá no fundo. Eu esses dias fui a Minas Gerais e estava pescando com o meu filho, com a minha filha, até botei nos stories. Que alegria pegar um peixinho, gente, é muito bom pescar. Meu Deus, é uma coisa, meu Deus, os profissionais da mente têm que me explicar por que é tão gostoso pegar um peixinho. É muito bom. E aí eu estava com o Miguel e a Alice num cantinho, a gente só pegando peixinho pequenininho. Aí o moço que estava ali organizando tudo, eu vi que tinha um macetinho. Ele, em vez de pescar com aquela isquinha que eles davam lá, que era um hotel fazenda, né? Então, em vez de pescar com aquela isquinha, ele estava jogando pão, aí fazia uma multidão, fazia um cardume de peixe, aí os peixes, por engano, embocanhavam ali no negócio, tu pegava um peixão. Gente, eu peguei uns peixes de 5 quilos, de 6 quilos, um anzolzinho desse tamanhozinho, né? Os peixes crentes que, né? Os peixão desse tamanho, peixe maior que o Miguel. História de pescador, né? Pescador tem que contar história, gente. Rafael, tem que contar uma história. Glória a Deus. Irmãos, não dá para a gente achar que fazendo as mesmas coisas, só andando no raso, a gente vai viver experiência grande. Acredita, você está no barco, Cristo está contigo, acredita na palavra dele, vai para as profundezas com ele, que é só lá que você vai viver coisa grande. Eu creio, irmãos, você tem coisa grande para experimentar com o Senhor, aleluia, aleluia. Se aperte para ouvir a palavra, lave as tuas redes. Acredite, mesmo tendo outros barcos, Ele escolheu você, Ele escolheu o teu barco, e se Ele te convidar, vai para o lugar mais fundo com Ele. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aí um milagre aconteceu, irmãos. Quem acredita aqui que nesses dias, que nesse ano ainda de 2025, você vai viver coisa grande com Deus? Glória a Deus. Então sai do raso. Sai do raso, em nome de Jesus. O texto sagrado continua. Em resposta, Simão diz, ó, a mente humana, presta atenção, a mente humana trabalhando, ó. Em resposta, Simão disse, olha para cá antes de ver o que Simão disse, presta atenção, a gente sempre tem resposta. O Senhor está nos chamando, sai do raso. Sai do raso, vem para a profundeza, leia mais a palavra, ore mais, acorde de madrugada, acorde meia hora antes, ore, faça jejum, veja o milagre, veja o sobrenatural. Mas a mente humana sempre constrói respostas. Olha o que Pedro diz: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Gente, olha para cá. Alguém pediu a opinião de Pedro? Alguém perguntou alguma coisa para ele, pastor? Ninguém pediu a opinião dele, gente. O Deus Todo-Poderoso, entenda, irmãos, esse texto aqui revela. O Deus Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder. O Deus onipresente, Ele sabia, Ele estava ali e estava onde o cardume estava. E o Deus onisciente, Ele sabia de todas as coisas. Total poder, total força, total presença. Deus Todo-Poderoso estava diante dele. E Pedro estava dando a opinião dele. Que as nossas orações, em nome de Jesus, de joelho, humildemente diante de Deus, parem de ser nossas opiniões. Às vezes a gente ora e dobra os joelhos em casa, e a gente quer ensinar Deus, se o Senhor puder, me abençoa assim, me abençoa assado, me dá a bênção assim, ó, eu quero essa bênção aqui, Deus, e começa a descrever a bênção para Deus. Para com isso. Deus ainda é um Deus soberano. Só o que precisamos é obedecer e ir para a profundeza
junto com Jesus. Amém, meus irmãos? Pedro disse isso. Passamos a noite toda, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Pedro viu o milagre, Pedro viveu para realizar e experimentar o que Deus estava planejando para a vida dele. A minha oração nessa noite é que Jesus Cristo, que o Espírito Santo, que Deus Pai te dê saúde para você viver, para ver o que Deus está preparando para a tua casa e para a tua família. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Então fizeram, veja o que está escrito no versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Olha para cá, em nome de Jesus. Pedro achava que a experiência dele bastava. Ele era o senhor do barco, o conhecedor do tempo, conhecedor da expertise da pesca, e tinha pegado nada. Agora ele estava vivendo o sobrenatural. Ele estava vivendo na dimensão do sobrenatural. E quando a gente está na dimensão do sobrenatural, a gente vai descobrir que às vezes o nosso companheiro está até em outro barco, porque foi tanta bênção que ele nem conseguiu carregar sozinho. Isso aqui, gente, é uma das partes mais bonitas do texto. O texto fala que eles começaram a fazer sinal. Pedro deve ter começado a gritar, irmãos, levantar os braços, fazendo sinal. Não sei o que ele fez, irmãos. Se ele soltou fogos, se ele pegou o celular e ligou para o cara do outro barco. Eu não sei o que ele fez, gente. Mas eu sei que ele mandou sinal. O texto fala, Jefferson, que ele fez um sinal para o outro barco. E os outros barcos tiveram que vir, irmãos, para carregar a bênção junto com ele. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, o que Deus está prestes a fazer na tua vida seja tão grande, tão grande, tão grande, que no barquinho chamado tua vida, que no barquinho chamado tua família, não vai dar conta. Você vai ter que dividir com os teus vizinhos, com os teus amigos, com os teus companheiros de trabalho, com as outras pessoas. Quem sabe até pessoas de outras igrejas. Tem gente que é bobinho, que acha que Deus só abençoa. É o povo da Nova Vida que acha que Deus só abençoa a Nova Vida. Ou então assembleiano que acha que Deus só abençoa o assembleiano. Ou então batista que acha que Deus só abençoa o batista. Meu irmão, minha oração aqui na cidade de Queimado é: Deus abençoa todas as igrejas. Quando o Senhor derramar um avivamento aqui na nossa igreja, que isso aqui espalhe em todas as igrejas. Não precisa nem começar aqui, pode começar no vizinho, seja no barco do vizinho, e atingir a gente. Mas que a glória de Deus venha superabundar a ponto de transbordar os nossos barquinhos. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. E o texto se completa: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus Cristo, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo olhou para Simão, apoderado de admiração, prostrado aos pés de Jesus Cristo, e deu a sentença que ele faz sobre todo crente que se rende a Jesus Cristo: ei, a partir de hoje, você é um pescador, mas um pescador especial. Você é pescador de gente. Que Deus te dê unção para pescar gente. Pescar gente do mar da escravidão sexual, do mar da pornografia. Que Deus te use nesses dias para pescar gente do meio da prostituição, para pescar gente do meio do mar do vício. Que Deus te use nesses dias para pescar gente lá na tua família,
lá no lago da tua casa, no aquário da tua família. Que Deus te faça pescador de gente nesses dias. Mas a unção para isso está lá no lugar fundo. Está lá no lugar onde só Jesus pode nos levar. Pastor nenhum pode te levar em lugares profundos assim. Eu não posso provocar avivamentos, igreja nenhuma. Eu vou, pastor, eu vou na igreja tal, porque está tendo um avivamento. Eu vou em tal lugar, eu vou na oração tal. Irmãos, não é sobre endereços, não é sobre seres humanos, é sobre seguir Jesus e acreditar tão somente na sua palavra. Para terminarmos, dá um pulo comigo lá em João, irmãos, aí na frente um pouquinho. Evangelho segundo João, capítulo de número 21, essa história vai se repetir. Se repetir, pastor? Se repetir. João capítulo 21, irmãos, eu quero terminar minha palavra lendo aqui com vocês. Jesus havia morrido e ressuscitado. Jesus havia aparecido para alguns homens, para algumas mulheres. Jesus havia feito uma jornada de 3 anos. Pedro e esses outros discípulos tinham visto de tudo com Cristo. Milagres, sinais, prodígios. E aí um acontecimento paralisou aqueles homens. Cristo morreu. Alguém já havia dito, alguns já estavam dizendo que ele havia ressuscitado, mas esses homens aqui não haviam visto ainda. Um desânimo tomou conta de alguns. A Bíblia vai relatar que 2 deles foram vistos indo embora, no caminho, indo para uma cidade chamada Emaús. Eles estavam se dispersando, eles estavam indo embora, a esperança deles havia morrido. Cristo havia morrido. Já havia ressuscitado, mas alguns não sabiam, ele não tinha aparecido para todos ainda. E aí, Pedro teve uma grande ideia. Já sei. Já que o grande plano da minha vida, que era andar com o mestre, furou, eu vou retomar a minha vida de pescador. Diz o texto sagrado que ele pega aquele barco, provavelmente o mesmo, porque um barco nesse nível aqui era muito caro. Era o mesmo barco. E ele chega ali sem esperança mais da vida, porque a grande esperança que ele tinha para o futuro estava morta. Jesus tinha morrido. Pedro então vira para os discípulos e fala: ei, eu já sei, eu vou pescar. Os discípulos Dudu então viram para ele e falam: eu vou com você, Pedro. Pedro tinha uma liderança, pastor Valmir. Ele leva todo mundo e eles vão pescar. Diz a Bíblia que mais uma vez eles passam uma madrugada inteira. E quantos peixes eles pegaram? Quantos? Nenhum peixe eles pegaram. Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Por que glória a Deus, pastor? Porque o cenário do milagre já estava prontinho de novo. Pedro não sabia ainda. Mas o cenário daquele milagre de quando ele foi chamado para ser pescador de homens foi de novo montado. Cristo deixou, irmãos, eles passarem aquela madrugada sem pegar nada. Quem sabe você está aqui hoje, depois da sua madrugada, sem pegar nada. Quem sabe você está aqui hoje e a tua vida tem sido uma eterna madrugada, sem pegar nada. Você olha para a tua casa, para a tua família e não está vendo o resultado. Não está vendo funcionar. Você está orando, você está jejuando e você está vendo nada acontecer. Pedro tinha andado com Cristo, um privilégio que nenhum de nós teve. Paulo não teve esse privilégio. Andou com Cristo 3 anos. E agora está ele aqui, tendo que de novo voltar a pescar. Quem sabe, irmãos, você está num momento da tua vida tendo que repensar a tua vida, tendo que repensar a tua existência, tendo que repensar a tua história, tendo que repensar a tua família. Pedro estava nesta condição e foi ele lá para a madrugadinha dele. Pegou nada.
Diz assim a Sagrada Escritura no capítulo 21, versículo 4. Ao romper do dia, olha o cenário de novo, o mesmo cenário. Uma madrugada tinha passado lá, no texto que eu li no início, e era o início da manhã, e Pedro estava na praia lavando as redes. E agora de novo o dia nasce, está rompendo, e olha o texto. Ao romper do dia, Jesus estava de novo onde? No mesmo lugar que ele estava. Meu Deus, a gente muda, mas o Jesus nunca muda, irmãos. Ele sempre está no lugar dele. Jesus estava de novo na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Olha aqui, ó. Olha para cá, em nome de Jesus. Quem sabe você está aqui hoje, e se alguém perguntasse para você, ei filho, será que tem peixe aí nesse coração? Será que tem presença de Deus aí nesse coração? Será que tem experiências de profundidade com Deus aí nessa vida? Eu não sei você, mas a resposta desses homens aqui, nessa manhã, foi não. Não temos nenhum peixe. Versículo 5 então diz, filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Versículo 6, então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Olha para cá em nome de Jesus. O mesmo Pedro que lá no início da vida com Deus estava cheio de si, questionou Jesus e disse, Jesus, eu já pesquei a noite toda, eu sei o que eu estou fazendo, mas debaixo da tua palavra, e foi surpreendido. O mesmo Pedro agora aqui, mesmo tendo que repensar a vida, ele não ousa questionar a ordem que foi dada. E tem um detalhe importante aqui. O texto sagrado nos informa aqui que eles ainda não sabiam que era Jesus. Isso é muito importante. Por que, pastor, que é importante? Porque aqui este homem já tinha aprendido a maior lição que um crente pode aprender. Que lição é essa, pastor? E eu termino com essa, irmãos. O dono daquele barco, Pedro, agora era um homem que obedecia Jesus sem questionar. Pedro, irmãos, o maior milagre aqui não foi eles pegarem, eles vão pegar agora. O texto sagrado, inclusive, vai dizer que eles pegaram 153 peixes. Nem sei por que ele disse esse número, não tem importância nenhuma. O milagre não foi pegar peixe. O milagre foi Pedro jogar a rede e obedecer Jesus sem questionar. Que hoje a bênção dessa mesa nos dê uma unção, que a gente tenha a capacidade de sair desse lugar hoje prontos para obedecer Jesus sem questioná-lo. Só obedecer, irmãos, e viver o milagre que Ele tem para a gente viver. Amém ou não amém? O texto sagrado diz ainda, informa para a gente o seguinte: assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E os discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, colocou a sua túnica, ele tinha tirado, e lançou-se no mar. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Que hoje, irmãos, a obediência que nós vamos entregar a Deus venha fazer a gente reconhecer que é Jesus nos chamando, que é Jesus nos dando um comando, que é Jesus falando conosco, e a gente venha mergulhar na direção de Jesus Cristo nessa noite. Esse é meu convite para você nessa mesa de ceia. Pastor, a vida não está fazendo sentido, eu estou voltando a pescar, a vida não está fazendo sentido, as minhas madrugadas são sem nenhum peixe. Acredita no comando de Jesus e mergulha no mar pela fé. E eu creio, irmãos, que quando chegarmos lá na praia, a gente vai comer churrasquinho de peixe,
com Jesus Cristo, porque Ele vai estar esperando a gente lá, naquele lugar. Que lugar é esse? O lugar de ver milagre, o lugar de ver a glória de Deus sendo estabelecida na minha e na sua vida. Amém ou não amém? Eu vou fazer 2 orações.